Beleza, gente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Não sei se todo mundo aqui me conhece, provavelmente não, a gente está com 21 pessoas aí. Meu nome é Fabrício, eu sou analista de onboarding, consultor de projetos aqui da Engage. Eh, Hoje eu vou ministrar o treinamento para vocês sobre como, né, montar uma identidade visual bacana ali para o teu projeto, né. Hoje vai ser um pouco diferente, é um tema mais específico. Normalmente, para quem está mais acostumado, às quintas-feiras a gente dá um treinamento mais sobre configurações, como criar um treinamento. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre identidade visual. E aí eu vou mostrar para vocês, aqui vou ter uma apresentação aqui sobre as medidas, né, dos componentes que a gente consegue colocar na plataforma. Eu vou também mostrar onde vocês inserem, né, esses componentes dentro da plataforma. Então eu vou ficar alternando a tela ali toda hora para poder mostrar para vocês aonde que vocês vão estar configurando isso, tá? E depois no final ali eu vou mostrar algumas instâncias de uns clientes, né, que eles permitiram a gente hoje a liberação para mostrar a instância deles que já tem uma configuração, né? Só que normalmente são configurações bacanas, até para vocês terem alguns insights aí, conhecerem um pouco mais também, né, da ideia ali, não só de como construir, mas também de como ficaria ali um resultado final, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat ou até abrir o microfone e me interromper, não tem problema. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, acho que está todo mundo vendo já. Deixa eu só voltar aqui para o início. Então, beleza, esse aqui, né, inclusive é até um artigo, né, até um material que a gente disponibiliza para os clientes. Então, se vocês precisarem, gente, vocês fiquem à vontade aí, né, que depois a gente vai estar disponibilizando para vocês, beleza? Então, aqui a ideia, né, dessa apresentação é mostrar um pouco sobre as imagens, né, o tamanho, na verdade, onde você insere dentro da plataforma. Tudo relacionado a logo, imagens das trilhas, botões, imagens personalizadas do tema também, tá? Aqui já vai estar escrito com os tamanhos também, por isso que é um material bem bacana, tá? Então a primeira parte ali, né, a gente tem a tela de login da plataforma, tá? Na tela de login da plataforma, hoje a gente tem três locais que a gente consegue alterar essa identidade visual, beleza? Uma delas é o plano de fundo. Então, começando ali, né, a gente já troca o plano de fundo e aí a recomendação que a gente tem de tamanho, né, é 1600 por 900, tá? A imagem JPG ali, JPEG. Lembrando que assim, essa imagem sugerida, tá, gente? Ela é, ela é Ela é pro desktop em si, né, a gente entende que tem pessoas que utilizam a plataforma no aplicativo, né, mas aí a gente também, a gente nessa tela a gente não coloca, né, a imagem para o aplicativo, a gente só coloca para o desktop, lembrando que essa tela, ela não é responsiva. Então, dependendo se o seu plano de fundo tiver alguma imagem, né, mais para os cantos, alguma escrita, é interessante, se você for usar o aplicativo, é claro, é interessante ver como vai ficar no aplicativo para você montar essa imagem para ficar certinho, tanto no desktop quanto no aplicativo, tá? O logo, a gente também sugere esse tamanho de 410 por 186, só que o logo ele não necessariamente, né, ele precisa ficar nesse tamanho. Você pode deixar ele num tamanho maior ou também num tamanho menor, dependendo ali da sua necessidade, né, da logomarca. Então ele, dependendo, ele pode ser maior ou ele pode ser um pouco mais largo também, não tem problema. E recentemente, né, a gente até adicionou a possibilidade de ser inserido o favicon, né, aqui no que nada mais é do que esse ícone, né, o logo que fica na barra do navegador aqui em cima. Era uma coisa que não era possível trocar anteriormente, há uns meses atrás, e agora existe essa possibilidade. Então, a gente tem essa possibilidade
de trocar o logo também da empresa de vocês aqui para a barrinha do navegador, beleza? Então, da tela do login seriam essas alterações. Já a gente acessando a plataforma, a gente tem ali a tela do meu perfil, né? É uma tela em comum, né, a todos os usuários, onde o usuário vai encontrar os treinamentos que ele possui, tá? Lembrando, gente, que provavelmente alguns de vocês estão utilizando a nova tela de perfil que a gente tem. Quando eu for mostrar a plataforma, eu vou estar mostrando ali para vocês como que é essa nova tela de perfil. A nova tela de perfil, nesse primeiro momento, né, ela não permite uma customização, tá? Então, vocês só vão conseguir realizar essa customização aqui nessa tela antiga, que é a tela do perfil, que é antes de você atualizar, tá? Então, aqui nessa tela, o que que a gente consegue fazer a troca em relação às imagens? A logomarca também, aqui no logo da tela do perfil, beleza? Então, aqui, esse tamanho, eu já sugiro que vocês sigam esse tamanho, já não é como o logo da tela de login, né, que é necessário realizar. Você pode ver ali, né, uma forma se ele fica menor ou maior, né, para ficar num tamanho bacana. Aqui já é interessante que mantenha esse tamanho de 240 por 80, beleza? Lembrando que esses tamanhos aqui é sempre em pixels, tá, gente? Né, a gente tem outras medidas ali, mas esses tamanhos aqui tá em pixels. E aqui também, né, aqui também, quando a gente tem a listagem dos ambientes, dos treinamentos, a gente tem a imagem aqui do lado esquerdo que representa cada um desses treinamentos. Essa imagem hoje, ela também pode ser alterada, tá? Você pode customizar essa imagem e também você pode alterar. Quando essa imagem ela não é alterada, automaticamente o sistema ele pega, para não ficar em branco, né, o sistema ele pega uma imagem do tema utilizado no treinamento, e o que normalmente às vezes acaba não ficando muito legal. Então, se vocês têm um time de comunicação, né, alguém ali que possa construir para vocês, também fica bem interessante se vocês construírem essa etapa aqui dessa parte da identidade visual, porque nessa tela fica bem bacana. Uma coisa que não está no documento aqui, tá, gente, que eu acho interessante até comentar, é em relação às cores, né? Quando você tem a sua instância, né, ela está nova, né, a gente pode se dizer assim, quando ela não tem configurações, basicamente ela não vem com essas cores aqui, tá? Essas cores aqui, elas foram customizadas. Essas cores aqui, normalmente, vocês vão pedir ajuda ali para o analista que é responsável pelo projeto de vocês. É uma configuração que acaba sendo um pouco mais complicada, né? Então, por exemplo, a cor aqui da barra de cima, né, onde tem a barra de pesquisa, esse azul um pouco mais escuro, esse azul aqui um pouco mais claro também, né? A cor aqui dos botões. Então, essas cores, na tela antiga, também é possível mudar, tá, gente? Aí também vou mostrar para vocês aonde que muda. Só que eu sugiro que, caso vocês tenham interesse de mudar as cores dessa tela aqui, que vocês peçam ajuda ou para o nosso suporte, né, ou para o responsável do projeto de vocês, porque ela é um pouco mais complicada e aí depois eu vou mostrar o porquê. Aqui já falando de treinamento, tá? Quando você já tem o ambiente, né? Num primeiro momento, o que que a gente consegue mudar aqui? Você também consegue inserir uma logomarca, né, em cima do avatar aqui. Essa posição da logomarca, ela vai ser sempre aqui. Vamos supor que você quer que o seu logo ele fique aqui no canto direito, né, ou mais aqui embaixo. Aí nesse caso não vai ser possível pela configuração da logo, tá? Aí nesse caso o que que a gente costuma recomendar? Que a logo seja inserida no plano de fundo, porque esse plano de fundo aqui, ele também pode ser personalizado separadamente, né? Então você pode criar uma imagem, você pode criar uma imagem também separada com o logo em outro lugar aqui, né? Para que você consiga eh, ter aí o logo na posição que você deseja. Caso você, né, esteja de acordo aqui mesmo, então manter o tamanho de 240 por 80, que é o mesmo tamanho lá da tela do meu perfil. E o plano de fundo aqui, ele segue esse tamanho de 1600 por 1200, e aí segue a mesma premissa da tela de login. Vai depender muito também de onde você
disponibilizou os componentes da imagem, né. A gente entende também que existem vários tamanhos, né, de tela de computador, então às vezes, tem que ser ajustado ali, os componentes para ficar legal, para esse tamanho aqui não ficar cortado, né, ou não aparecer. Dentro do treinamento, a gente tem também, né, o que a gente chama dos menus, né, e o nosso tema personalizado, beleza? Eu vou falar um pouco sobre o tema, tá? O que que é o tema customizado? Hoje o tema customizado na plataforma, ele é o que permite você trocar todas essas imagens aqui que estão marcadas nesse menu lateral esquerdo e também os botões superiores, tá? Então aqui a gente tem os botões laterais, os botões superiores e aqui a imagem do fundo de avatar e aqui onde vai o nome do usuário hoje, tá? Essas duas imagens, tanto o fundo do avatar quanto o fundo da onde está o nome aqui, essas imagens a gente só consegue alterar criando um tema personalizado, tá? Vou mostrar para vocês o porquê. Hoje a gente não tem nenhuma configuração nativa que altera essas duas imagens aqui separadamente, igual a gente consegue alterar os botões hoje, tá? Então, normalmente, se você não for criar um tema personalizado e você não e quiser alterar essas imagens aqui, aí você vai precisar escolher um tema pronto nosso, que seja o mais próximo ali da identidade visual de vocês, tá? Levando em consideração que essas duas imagens aqui precisam ter o tamanho de 140 por 160, beleza? Já os botões, tanto laterais quanto superiores, tá? Aqui a gente consegue alterar esses botões, não só a aparência desses botões, como também o tamanho deles pelas configurações do treinamento, tá? Aqui a gente consegue hoje o treinamento ele permite que você altere permita que você consiga inserir quantos botões, né, você quiser. Então aqui ele tem só um superior, mas ele permite você inserir mais botões superiores aqui para ficar vários menus e lateral aqui também, tá? Lembrando que aqui a medida para os botões laterais é 259 por 91, também é uma sugestão. Caso você queira diminuir, também existe a possibilidade. E aqui o botão superior, 210 por 80 pixels. A configuração da trilha. A configuração da trilha, ela não faz parte do tema personalizado e ela não faz parte da configuração gerada também do treinamento, beleza? Ela é uma configuração, a trilha ela faz parte, né, do ambiente, mas hoje ela tem a sua configuração ali separada, dentro das configurações da trilha. Essa tela que vocês estão vendo aqui, ela é a tela da trilha do tipo personalizada. A trilha do tipo personalizada, a gente faz a alteração dela tanto no desktop quanto no mobile, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, a versão desktop, né, que é o que vai aparecer ali nos computadores, a gente recomenda que ela tenha um tamanho de 889 por 500 e a no mobile 414 por 736. É de suma importância que tenha as duas imagens, né, porque senão o usuário ele vai entrar no aplicativo, caso não tenha sido configurada a imagem mobile, ele não vai ter a visualização da trilha, tá? E aqui, né, só lembrando que a gente tem 3 opções de trilha: personalizada, lista, biblioteca. Então, se você quiser utilizar a trilha do tipo personalizada, além da imagem para o formato da web, você também vai precisar da imagem do mobile, somente para a trilha personalizada. Aqui a gente tem um outro tipo de trilha, que é o formato lista. No formato lista, basicamente, esse aqui é o que a gente apelida ali de Netflix, que é o formato galeria, né? Uma das trilhas mais utilizadas aí que a gente tem pelos nossos clientes. Quando a gente tem esse formato de trilha, né, o que que a gente altera? Em vez de ter só uma imagem, né, que é o 889 por 500, agora a gente tem um banner, que ele vai ficar na parte superior da trilha, com um tamanho de 889 por 116. E aí, né, deixa eu só voltar para fazer uma analogia. Aqui no caso, né, o que vocês estão vendo aqui dos quadradinhos, aqui já está na imagem, tá? Que aí, no caso aqui, é o que é o saúde mental, né? Então, são
cada um desses pontos aqui. Isso aqui ele já está na imagem, tá? Quando a gente faz a trilha personalizada. E aí, que é o que a gente chama de módulo, né? E aí o módulo ele tem uma área clicável aqui, quando isso já está na imagem. Agora, quando a gente tem a trilha Netflix, basicamente, o módulo ele vai ser criado esse quadrado aqui, né, representando ele, e aí é possível inserir uma capa para o módulo, que é essa imagem que vocês estão vendo para cada um desses quadrados, que tem o tamanho de 720 por 404, beleza? Então, deixa eu ver, aí acabou, deixa eu só dar um ESC aqui. Então, essas são as possibilidades que a gente tem de alterar. Eu vou compartilhar agora na plataforma e mostrar para vocês aonde que a gente altera isso, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Lembrando que, né, a primeira etapa que eu mostrei para vocês aqui é o logo, né, da tela de perfil, não, tela de login, com o plano de fundo e o ícone, né, que a gente chama de Favi Icon aqui na barra do navegador. Então, deixa eu realizar aqui o meu acesso. Rabs, Oi. estamos com uma dúvida aí no chat, você pode dar uma olhadinha? Você quer que eu, Ah, que eu fale? não, pode deixar que eu olho sim, que eu não tinha visto Beleza. mesmo. Não, sem problemas. Carolina. Oi, Carolina, boa tarde. Não, nem todas as imagens são em formato PNG, tá? As imagens que não são em formatos PNG, a gente está sinalizando nesse próprio documento, tá? E no final aqui eu vou estar disponibilizando esse documento para vocês, ou a Gabi também já vai mandar aí para vocês aí por e-mail, a gente vai ver a melhor forma, tá bom? Mas no documento já está sinalizando qual que é o formato das imagens que vocês devem inserir. A maioria dos formatos que a plataforma aceita é em PNG, mas hoje a gente tem também alguns lugares que aceitam JPEG e outros formatos também. Mas o principal deles é PNG. Se você fizer em PNG, provavelmente você já vai conseguir alterar em todos os lugares ali. Eu estou com duplo fator de autenticação aqui, deixa eu só acessar aqui. Então, onde que a gente altera, né, aquelas configurações da tela de login? Eu vou acessar aqui o meu menu administrativo. Eu vou vir aqui em configurações, nas configurações gerais aqui da minha lista, tá? Lembrando que o seu menu ele pode estar aqui do lado esquerdo, tá? Aí eu gosto de deixar ele aqui mais do lado direito, mas é a mesma coisa. Aqui em configurações, a gente vai ter logo, tá? Então aqui em logo, a gente já encontra algumas configurações, beleza? Chama logo, mas a gente consegue também alterar aqui plano de fundo, tá? Então aqui eu já vou para essa segunda parte aqui, né, que chama logo da instância. O que que é o logo da instância? O logo da instância é aquele logo, é o logo da tela de login, beleza? Então, para vocês fazerem a importação, basta clicar aqui no botão importar e vocês vão estar carregando a imagem. Lembrando que é interessante sempre seguir o tamanho correto lá da imagem. Aqui tem o logo, aqui embaixo a gente já consegue trocar o plano de fundo e aqui a gente já troca também o Fav Icon ali da barra do navegador. Então tá tudo agrupado no mesmo lugar, beleza? Se vocês passarem o mouse aqui em cima do ponto de interrogação, vocês vão encontrar também o tamanho da imagem, da nossa sugestão, e também o formato que é aceito, tá? Então aqui, ó, ele já está em pixels e o formato em PNG, beleza? A segunda que a gente mostrou, vou continuar nessa tela aqui, foi a tela do meu perfil, né? Que também a gente altera o logo aqui. Então, só mostrando para vocês, para a gente acessar a tela do meu perfil, a gente tem aqui o meu perfil, beleza? Como eu comentei, né? Hoje a gente já tem uma tela nova para a tela do meu perfil, que ainda não está obrigatório para todos, né? Provavelmente quem não está usando deve ter visto uma mensagem aqui na parte superior para você experimentar essa nova página, né? Então pode ser que tenha alguém que ainda não tenha clicado e não tenha experimentado, tá?
na tela obrigatória aqui também, né, que é onde a gente tem aqui essa parte aqui dos treinamentos, com os treinamentos obrigatórios agora, a gente ainda assim nas duas, né, tanto na antiga quanto na nova, a gente consegue trocar o logo, que é esse logo aqui, ó. Esse logo aqui, ele também está em configurações. Deixa eu só tirar aqui. Logo. Então, o logo da tela perfil, ele está aqui, é o primeiro, então também tamanho ali de 240 pixels, é só alterar, tá? A outra coisa que que eu tinha comentado dessa tela, que aí já fica para a tela antiga, né, que já não tem aqui. Na verdade até tem, né, gente? Só tá num formato diferente, que ele não fica na tela principal, na verdade. É aqui no menu ambientes, tá? Para quem já está utilizando o novo, que é a miniatura aqui dos treinamentos, tá? Como a miniatura ela já faz parte de cada treinamento, a gente já não altera isso de uma forma geral, ali nas configurações gerais. Então, por exemplo, eu vou acessar aqui o treinamento. Vocês podem tanto acessar, habilitando aqui o perfil, né, administrador, ele tem esses pontos de edição, tá? Mas eu vou seguir aqui em ambientes para ficar mais fácil para vocês. Aqui na minha tela de ambientes, então, por exemplo, eu quero trocar a minha miniatura na competição Fabrício. Então, eu vou acessar a competição Fabrício. Toda a configuração de treinamento, vocês vão ter a seção de aparência, tá? Que são as configurações de identidade visual que representam ali aquele treinamento. Então, vocês vão navegar até a aparência, beleza? E aí, falando de miniatura, logo aqui no começo vocês já vão encontrar miniatura do ambiente. Ele tem até aqui o formato, né? Então já dá para vocês identificarem. Então, a imagem que vocês estiverem alterando aqui, vocês vão estar alterando lá na tela do meu perfil, beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não tem mais nenhuma dúvida por enquanto, né? Então vou continuar. Deixa eu só seguir aqui. A segunda etapa, deixa eu só pegar um outro treinamento aqui. A segunda etapa que eu tinha mostrado para vocês já é uma configuração mais do treinamento, da cara do treinamento em si. Então aqui é a tela do treinamento que o usuário vai estar visualizando, certo? Num primeiro momento, o que dá para alterar aqui, sem falar do tema, né? Que foi aquele slide que eu falei sobre o logo e o plano de fundo. Então, como vocês podem ver, eu tenho um logo customizado aqui, que ele está inserido aqui em cima do avatar. Como eu comentei, todo o logo do treinamento ele vai ser inserido em cima do avatar, beleza? Esse plano de fundo aqui, ele faz parte do tema que eu estou escolhendo, eu vou mostrar para vocês, mas ele também pode ser customizado, ele pode ser inserido separadamente. Eu vou voltar aqui. Como a gente está falando do treinamento do ambiente, então a gente sempre vai aqui em gerenciar ambientes. Esse é esse daqui. Então, continuando ainda, né, falando da identidade visual do treinamento em si, a gente ainda continua em aparência, tá? Então, aqui logo no início a gente já tem o logo. Esse logo aqui é aquele logo que a gente altera em cima do avatar, beleza? Ele tem o mesmo tamanho da tela do meu perfil e o formato PNG também. Aqui a gente tem o tema do ambiente, que aqui já engloba aquela tela do fundo do avatar e também onde tem o nome do usuário, onde tem pontos e moedas, tá? Que eu falei para vocês que é possível customizar um tema, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu só pegar uma outra instância aqui para poder mostrar os temas, né? Explicar um pouco melhor sobre os temas para vocês. Porque na minha ali, como tenho temas customizados, então eu vou voltar aqui no aparência dentro do treinamento e aí vou vir aqui no tema, tá? Quando a gente seleciona aqui o tema, vocês vão poder estar encontrando alguns temas
tá? Que vocês já vão ter também na instância de vocês. E o que que é o tema, esse tema pronto? Ele basicamente ele tem uma temática, né? Ele tem alguma temática normalmente que combina com alguma trilha do tipo biblioteca que a gente tem. Ele já vem com o plano de fundo, ele já vem com a customização dos botões superiores e botões laterais, e a imagem de fundo do avatar, e também do botão, ali da onde fica abaixo do nome, beleza? Então vocês já têm temas prontos que vocês podem utilizar na instância de vocês, caso vocês não tenham nenhum desses, desses botões customizados para inserir. É uma alternativa. Mas caso vocês queiram construir, vocês podem fazer a customização separadamente. Para vocês customizarem um tema, tá falando brevemente, pessoal, vocês vão precisar vir aqui em gerenciar, outras configurações. Aí a gente tem aqui, ó, temas, tá? Aqui para vocês criarem um novo, vocês vão vir em mais tema. Aqui vocês já vão ter que ter o pacote completo. Recomendo vocês virem aqui, ó, para entender como funciona, né? Clique no tutorial. O tutorial ele explica como que vocês vão. A gente disponibiliza, né, uma imagem já com os recortes, né, das imagens que vocês possam estar utilizando. Então, se você tem o seu time de comunicação ali, pode estar enviando esse tutorial para eles, para vocês poderem customizar o tema de vocês. Lembrando que o que é obrigatório ter no tema customizado? A imagem de fundo do avatar, vocês não vão conseguir inserir isso fora do tema, e a imagem aqui que fica com o nome do usuário até aqui onde tem os ícones de pontos, lugar e moedas. Essas duas imagens elas são obrigatórias para que vocês possam construir o tema, beleza? Vou continuar aqui mesmo, tá? E aí vou falar um pouco agora da questão dos botões aqui, tanto os botões superiores quanto os botões laterais. Os botões superiores e laterais, você pode também já inserir dentro dos pacotes do seu tema. Só que ali ele tem um bloqueio, né? Ele tem um limite. Ele não vai permitir que você adicione outros menus dentro do tema. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o menu do blog aqui em cima. Dentro da configuração do tema, ele não permite que você insira o botão do blog, tá? Então, nesses casos, quando você tem os perfis customizados, que é o que a gente chama, né, que não são os perfis padrões do tema, a gente recomenda vocês fazerem pelo botão customizado. Aí agora eu vou voltar lá para minha instância de teste de novo, só para poder mostrar para vocês. Para ficar um pouco mais claro. Devia ser desabilitado o autenticador, para ir mais rápido. Então, deixa eu pegar até aqui como exemplo o de liderança. Deixa eu pegar o outro aqui. Por exemplo, tá, gente? O que que eu comentei aqui, né? Quando a gente tem os botões que não são padrões do tema, aí a gente tem que inserir esses botões lá pelo perfil customizado. Então, aqui, qual que seria o padrão do tema quando a gente não personaliza? Lojas e conquistas, módulo e ranking. São só esses dois em cima e esses dois embaixo. Aqui no caso, eu coloquei o blog. Então eu tive que estar utilizando meus menus customizados. E onde a gente altera os menus customizados dos botões. Vou voltar aqui em ambiente. Vou selecionar aqui o treinamento de novo. Em aparência também, sempre em aparência quando a gente está falando de treinamento. Tá? Então aqui a gente já falou do logo, né? Comentei um pouco sobre o tema. O plano de fundo também que pode ser customizado, né? Quando você não quer que ele seja utilizado o plano de fundo do tema, você pode inserir um plano de fundo separadamente. Da miniatura, e aqui embaixo a gente tem menu. Aqui, quando vocês criam um treinamento na plataforma de vocês, ele já vem com esse personalizar menu habilitado. Eu vou desabilitar só para vocês verem como que fica.
ele vem com, aqui no caso ele está com essas linhas aqui, mas ele vai ficar só o botão, né? Então, o que acontece? Os botões padrões, quando a gente não personaliza o menu, é sempre missões, que na verdade é o módulo, né? Que é onde ele acessa os módulos da trilha, o ranking, lojas e conquistas. Como a gente hoje tem essa flexibilidade de você não precisar seguir esses menus e você poder escolher outros menus, então a gente tem a possibilidade de habilitar aqui o personalizar menu. Vou clicar aqui em gerenciar menu. Vou habilitar aqui para ele aparecer. Aqui ele vai me mostrar o menu superior, então os botões que vão ali em cima, tá? Que vão estar na parte de cima. Aqui eu tenho o menu esquerdo, que são os botões que vão ficar na parte de baixo, ali abaixo do nome, dos pontos e moedas. E aqui também você pode trocar o menu inferior do aplicativo, tá? O menu inferior do aplicativo normalmente não é todo cliente que acaba utilizando, né? Porque aqui a gente só altera quais são os menus, né? Aqui já não envolve questões de imagem, beleza? Aqui em cima, então, por exemplo, eu posso adicionar quantos menus eu quiser. E dentro de cada uma das chavinhas aqui, a gente pode deixar ela hoje só como texto, né? Então, ali no exemplo que eu deixei, já elas estavam como texto. Eu posso usar a imagem do tema, que é uma imagem padrão, que o sistema já vai trazer. Eu posso usar uma imagem personalizada. Aí sim, aqui você vai inserir a imagem customizada que vocês produziram, por exemplo. Então, você vai carregar a imagem aqui. Sua imagem provavelmente vai ter a largura e a altura que a gente recomendou ali no documentos de medidas, mas você também pode, se você achar que ficou grande ou pequeno, você pode também definir a largura e a altura aqui. E também você define a ordem desse botão. Caso você utilize a imagem do tema, dá para você também trocar só a cor. Falar, ah, Fabrício, a gente não produziu, a imagem do tema é o suficiente para a gente. Legal, dá para vocês trocarem a cor para a identidade visual de vocês. Então, se vocês quiserem, por exemplo, trocar a cor ali do botão, também é possível caso vocês não tenham ninguém ali, não conseguiram produzir esses botões para vocês customizarem. Então, todos os botões superiores e laterais permitem essa configuração. Além da cor sólida, ele também tem uma cor degradê. Então, aqui ele permite a cor do texto também. Aí, aqui do botão, ele permite duas cores. Então, ele vai ficar com essa cor degradê aqui, né, do mais escuro para o mais claro, que também é bem legal. Então, se você tiver no seu manual de marca, você tiver mais de duas cores principais ali, você pode estar fazendo essa brincadeira também. A mesma coisa aqui para o menu lateral esquerdo. Tá? A diferença ali, né, que ele vai ter uma disposição diferente do tamanho de botão, caso você use o tamanho da imagem do tema. Né? Aqui ele já fica num formato retangular. Ele não vai permitir também que você insira ali, né, uma imagem, né, representando a loja de itens, por exemplo. Isso já vem padrão. Aqui você pode personalizar. E aqui você também vai encontrar a cor sólida e a cor degradê também para alterar esses botões. Beleza? Gente, alguma dúvida por enquanto? Relacionada a tema, botões, logo? Fábio, só para te avisar, não tem dúvida sobre o tema, tá? Ah, Deixa eu só beleza. lembrar. Deixa eu só lembrar o nome. Foi a Denise, ela mandou uma dúvida no chat, mas não está relacionada ao que você está falando agora. Se você quiser puxar um pouquinho para o final depois, Tá bom. beleza? Beleza, combinado então. Então, gente, é relacionado ao tema do treinamento, né? Tudo que engloba ali o treinamento como um todo são essas configurações. Agora, deixa eu vir aqui Deixa eu pegar aqui, acho que se eu não me engano é a CIPAT. Aqui, né, como exemplo da semana do CIPAT. O que eu quero comentar aqui com vocês? Sobre a trilha. Então, aqui é aquela representação da trilha personalizada, que tem que ser configurada tanto desktop quanto pro mobile, beleza? Então, depois que você configurou o logo, os seus botões, né, aí você vai precisar configurar a imagem da sua trilha. E aonde a gente vai
configurar essa imagem dentro do treinamento, tá? A gente continua seguindo em ambientes. Eu vou selecionar aqui CPAT, que é onde tem a minha trilha personalizada. Agora a gente não vai mais em aparência, tá, gente? O aparência, ele só engloba tudo que envolve ali os botões, né, o plano de fundo, logo, tá, miniatura da tela do perfil. Agora, como a gente está falando de trilha, a gente vai vir na trilha, beleza? Vou selecionar aqui a minha trilha, que é onde tem a minha imagem, tá? Quando vocês estiverem, por exemplo, criando uma trilha também, né? Deixa eu só voltar aqui. Vocês vão estar criando aqui. Quando vocês selecionarem o tipo de trilha, aí vai estar aqui, né, o tipo de trilha que eu comentei lá, que é o personalizada, tanto desktop e mobile, e o lista, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que tem o banner e a imagem dos quadradinhos, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Essa trilha aqui, ela já está no formato personalizado. Então, ó, no tipo de trilha, ela já está aqui no formato personalizado. Quando a gente escolhe o formato personalizado, ele vem com esse botão editar aqui, tá? Muita gente se confunde com o botão importar, né? Então, eu vou inserir a imagem no botão importar. Não é, tá? Esse botão importar, para que ele serve? Ele serve para você inserir um pacote de uma trilha personalizada que, por exemplo, você já criou. Vamos supor que você quer reaproveitar o pacote. Então, é possível que dentro lá do editor de trilhas que eu vou mostrar daqui a pouco, você faça a exportação de um pacote. Então, tudo que você configurou lá dentro, ele gera como se fosse, ele fica gravado, e aí ele vai gerar um zip, e esse zip você pode, por exemplo, inserir aqui no importar. Então, sempre que você quer inserir a imagem, você vai precisar clicar em editar. Quando a gente clica em editar, ele carrega o que a gente chama de editor de trilhas. Esse editor de trilhas, ele só serve para a trilha personalizada, beleza? Então, aqui a gente tem a visualização desktop e mobile, tá? Então, vocês podem ver que, por exemplo, a gente tem a imagem aqui no desktop, mas a gente não tem a imagem no mobile, por exemplo, tá? Por isso que eu comentei que caso os usuários vão utilizar pelo aplicativo e vocês querem estar utilizando, vocês querem estar utilizando aqui no formato personalizado, não esquecer de estar configurando nos dois modelos, beleza? Aqui no caso a gente só tem no desktop, então para você inserir a imagem, você vai clicar em plano de fundo, mudar plano de Fábio, você tá aí? Vixe, aconteceu algum B.O. Pera aí, pessoal, que eu vou tentar me comunicar aqui com ele pra gente saber o que aconteceu. É, acho que ele caiu, sim. Deve ter dado algum BO na internet dele. Peraí que eu vou tentar me comunicar com ele.
Nossa, pessoal, acabou a luz na casa dele. Se ele for de São Paulo, aqui tá assim mesmo, tá maior vento, tá terrível. É, a gente tem bastante pessoas, né, denguês por aí e tá sempre acontecendo isso. Oi, pessoal, boa tarde. Pessoal, acabou a energia na casa do Fabrício, é por isso que ele caiu aqui, tá? Mas vou tentar retomar aqui de onde ele parou, tá bom? Só vou pedir um minuto para vocês, só para eu abrir aqui a minha instância para a gente seguir. Eu acho que a gente estava falando de trilhas, né? Isso, amor, ele mostrou ali a personalização dos ambientes e tudo, aí ele tava na parte das trilhas agora. Eu tô abrindo aqui a minha instância, e aí deixa eu só abrir aqui um documento. Oi, pessoal, voltei. Eu ia retomar aqui, Fábio, de onde você tinha De- parado. Desculpa, viu, mas aqui não pode nem inventar e que já cai a força. Perdão, gente. Deixa eu voltar aqui. Amor, acho que se não cair de novo eu consigo tocar aqui, tá? Brigadão. Ah, não, tá, mas de qualquer forma eu vou ficar aqui, porque se Tá bom. acontecer alguma coisa aí eu já retomo, já sei onde você parou e aí eu retomo, tá bom? Tá bom, beleza, obrigada. Imagina. Bom, vamos lá então, gente. Então aqui, né, é a tela da trilha personalizada. Aqui onde a gente altera tanto a trilha para o desktop quanto para o mobile. É onde a gente insere aqui no plano de fundo as duas imagens, beleza? Agora, deixa eu pegar aqui. Aqui a gente já tem uma representação da trilha do tipo Netflix, né? Que é o formato lista-galeria que eu mostrei para vocês. Aqui, quando a gente acessa as configurações do treinamento, a gente também ainda continua em trilhas, tá? Então, deixa eu colocar aqui, vou acessar aqui o que chama de trilha Netflix. Em vez de trilha personalizada, aqui a gente tem marcado como lista. E vocês podem perceber que, como a gente não tem o personalizado, né, se eu selecionar aqui, ele volta para aquela configuração que eu expliquei para vocês, que tem o editar. E aqui, quando a gente seleciona a lista, não tem o editar mais. Só lembrando que, para ficar no formato lista, que a gente apelida de galeria, tem que ser marcada a opção galeria aqui embaixo, senão não vai ter as configurações para alterar tanto o banner quanto as capas dos módulos, beleza? Então, tem que estar marcada essa opção aqui. Uma vez que está marcada essa opção, a gente tem aqui o imagem de fundo, que é o nosso banner, que a gente tem lá o tamanho de 889 por 160. Que fica naquela parte, aqui na parte superior. Então, ali na trilha é onde vocês vão estar alterando essa imagem aqui. As imagens das capas dos módulos, né, como já diz o nome, capa do módulo, a gente vai alterar nas configurações dos módulos. Então, vou acessar a configuração do meu treinamento novamente, só que em vez agora de eu ir em trilhas, eu vou voltar aqui em módulos. Então, a gente seleciona, né, sempre a trilha
que está marcada lá como lista, né? E aqui a gente tem todos os módulos. Para cada capa de cada módulo, é necessário que você entre na configuração de cada um desses módulos. Então, para alterar a capa do meu primeiro módulo, eu preciso acessar as configurações dele. E aí eu vou em avançado. E aqui em avançado, na última parte, eu tenho foto. Então, ele chama foto, mas é a capa do módulo que vocês vão estar conseguindo alterar. E aqui o tamanho dela é 720 por 400 pixels. Tá? Só tomar muito cuidado. Essa tela aqui, essa capa, ela é responsiva. Se você colocar uma imagem muito grande, ele vai ser responsivo. Só que o que isso pode gerar? Ele vai gerar uma lentidão quando você tiver muitos módulos, né, e muitas trilhas no formato Netflix. Então, é sempre importante respeitar esse tamanho aqui, tá? Porque senão você vai acabar gerando uma lentidão para os usuários devido ao tamanho dessas imagens, porque toda vez que, né, que a gente entra aqui na tela, ele tem que carregar todas essas imagens. Então, se tiver muitas imagens para cada um das capas muito pesada, ele vai ter uma lentidão para fazer esse carregamento aqui, beleza? Então, gente, eram essas as alterações de identidade visual que a gente tem aqui na plataforma. Agora eu vou estar acessando aqui algumas instâncias de algum dos clientes, beleza? Para poder mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem para fazer uma construção de uma identidade visual bacana. A primeira delas é a nossa instância mesmo aqui, né, que a gente chama de Conheça. É uma instância que a gente apresenta mesmo para os clientes, onde a gente tem alguns treinamentos. Então, deixa eu vir aqui em Ambientes. Vou acessar primeiramente aqui o Onboarding. Então, por exemplo, aqui a gente já tem o onboarding aqui da plataforma, aqui a gente já tem ele no formato Netflix, né? Aqui eu acredito que o pessoal tenha alterado algumas questões de CSS, tá? CSS são alguns códigos para arredondar a borda, mas ele segue a mesma premissa, né? Tanto aqui como aqui em cima o azul escuro dá para alterar, quanto as capas de cada um dos módulos, tá? Aqui no onboarding dos colaboradores, então aqui é a mesma coisa, beleza? Então aqui a gente vai ter a capa aqui, que a gente consegue alterar, e a capa dos módulos para cada uma das trilhas, que também pode alterar onde eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui no CIPAT. O CIPAT é o que a gente estava mostrando, que é a representação da trilha do tipo personalizada. Então, ele já tem uma carinha bem diferente, né? Dá para ver. E aqui no caso, por exemplo, ele não tem um tema customizado, a gente está utilizando um tema nosso mesmo. Então, caso vocês não tenham, né, essa customização, alguém para fazer essa customização, dá para utilizar os temas que a gente utiliza, não tem problema. Né, são temas, dá para você chegar nas cores bem próxima das imagens que vocês querem inserir. Agora deixa eu pegar uma outra aqui. Fábio, antes É, da sequência, você uhum, pode só responder a dúvida da Denise lá no chat, por favor? claro. Deixa eu acessar o chat aqui. Pode compartilhar com a gente como altera o CS para arredondar as bordas? Então, Denise, normalmente a gente não sugere alterar, fazer essas alterações, tá? Até porque pode ser que gere alguns problemas em outros treinamentos, né? Então, a gente recomenda para quem tem ali para quem tem uma facilidade, né, ou uma afinidade com códigos. Mas caso você queira fazer alterações de CSS na plataforma, é aqui que você vai fazer. Deixa eu só entrar aqui de novo. É que como nem todo mundo, né,
não é todo mundo que acaba conhecendo isso, né, que sabe, né, ou não envolve a TI no projeto, ali um desenvolvedor para fazer, então normalmente a gente não sugere fazer essas alterações por ser código, né, de fato. Deixa eu só fechar a janela aqui. Ô, Fábio, a Denise tá com a Oi, mão levantada? Deixa eu só ver se ela quer falar alguma coisa. claro. Teria outra dúvida quando ele terminar e eu me pronuncio aqui. Beleza. Beleza. Então, gente, aqui nas configurações, onde eu mostrei, né, onde tem o logo da instância, plano de fundo, logo da tela de perfil, vocês vão vir aqui em aparência. Aqui no aparência, vocês vão clicar em habilitar edição. Aqui ele é como se fosse um editor de código, tá? Então, códigos de CSS como um todo, né, caso vocês envolvam um desenvolvedor, por exemplo, vocês podem estar inserindo aqui. Lembrando, né, que a gente só tem esse ponto de atenção, porque pode impactar outras coisas dentro da plataforma, já que algumas coisas aqui na plataforma é baseado em variáveis. Então, a variável ela é aplicada, às vezes, em mais de um lugar. Então, às vezes, você tira uma coisa de um lugar, você não sabe, mas você pode estar tirando, às vezes, de outro, né? Ou, estou mudando uma cor de um botão aqui do confirmar, mas esse botão ele também pode estar alterando a cor dele de um outro botão também. Então, algumas coisas são interligadas aqui na plataforma, então, um ponto de atenção quanto a isso. Só aproveitando que eu estou nessa tela, né? Então, eu comentei sobre as cores da antiga tela de perfil, né? A antiga tela de perfil, a gente consegue alterar as cores, né? Igual eu mostrei na nossa apresentação. Então, para você alterar aquelas cores, vocês vão alterar aquelas cores nesse campo aqui. Essas variáveis de cores, elas já vão vir, né, dentro da instância de vocês já vão encontrar. No caso aqui, ela está em hexadecimal, que é um código, né, uma formatação da cor. E aí, caso vocês tenham o hexadecimal de vocês, né, no manual de marca, né, normalmente vocês conseguem só substituir a cor aqui. Ah, Fabrício, mas como eu sei qual é a cor 1, qual que é a cor 4 e qual que é a cor 5, tá? Aí, só, né, um parênteses antes de mostrar outras instâncias dos clientes. Então, eu vou vir aqui no meu perfil. Eu tô com essa tela nova, mas eu acredito que eu consiga simular, tá? Aqui, nessa tela, eu vou ativar o modo desenvolvedor. Vou ativar o modo desenvolvedor aqui do navegador. Ou é o F12 no teclado de vocês, ou é o FN F12 se vocês estão utilizando, se vocês estiverem utilizando aí um notebook que tem a tecla FN, beleza? Aí, normalmente, o que a gente costuma fazer? A gente vem aqui, ó, clica nesse ícone aqui em cima, onde tem uma setinha, e a gente inspeciona os elementos, tá? Quando a gente inspeciona os elementos, aqui embaixo, ó, a gente já tem essas cores aqui, ó. Essas cores aqui, elas representam aquelas cores lá que estão lá no aparência. Então, aqui você consegue alterar a cor aqui, tá? Se eu alterar aqui, não vai alterar, porque eu tô na tela do novo perfil, tá? Mas vocês vão ter aqui as cores que vocês vão conseguir alterar lá. Então, basta você trocar a cor aqui, que aí você vai ver ela mudando aqui em tempo real, e aí basta copiar o que está os códigos aqui para a tela lá do aparência. Então, aqui mesmo você pode vir, ó, configurações. Não precisa nem fechar essa tela depois que você mudar as cores. Você vem em aparência, habilitar edição, e aí você só copia aqui. E aí ele já traz as cores certinhas aqui. Então, ó, vocês podem ver que é as mesmas cores, né? Então, basta trocar essas cores. É um pouco chatinho de fazer isso, por isso que eu até comentei, né? Peçam ajuda para o suporte, peçam ajuda para a pessoa que é responsável do projeto de vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade. Ver se tem mais alguma dúvida aqui. Beleza, Denise? Pode falar, Denise, está com a mãozinha levantada? Pronto. A minha outra dúvida seria em relação se a gente conseguiria. Sabe aquela tela da CIPAT? Sei. Deixa eu voltar Lá aqui. dentro da tela da CIPAT, pelo que eu entendi, é uma trilha e os quadradinhos são módulos dessa trilha,
certo? Isso, exatamente, isso aqui. Teria Exato. como a gente configurar um ambiente em que os quadradinhos fossem outras trilhas? Sim, sim, é possível, tá? Aí como que é feito, né? É necessário que aqui dentro, ó, da configuração da trilha, dentro do editor de trilha, onde a gente seleciona, né? Ele Uhum. pode servir como um menu, né? Não tem problema. Só que em vez de ele ir para um módulo, ele vai para uma outra trilha ou ele pode até para um outro treinamento. Cada um desses quadrados aqui, ele é um pino, ele é um novo botão que você consegue criar aqui, né? Então, ó, quando a gente cria, ele gera um novo pino aqui, um novo botão. Aqui Certo. a diferença é que aqui ele está como uma área clicável, tá? Então, quando eu seleciono aqui ele está como uma área clicável e a ação dele é ir para o módulo. Mas você pode fazer com que a ação dele seja ir para uma outra trilha. Então, por exemplo, se eu selecionar para que ele vá para uma outra trilha, o que você tem que informar aqui? O ID daquela trilha nova e o ID do ambiente novo, da competição nova, tá? Então, em Beleza. vez ele ir para as atividades, o que ele vai fazer? Ele vai ser um direcionador para um outro treinamento, tá? E isso é bastante comum. A gente tem bastante clientes que faz esse modelo, tá? De direcionador. Hoje a gente tem tanto o direcionador pela trilha personalizada, como a gente tem o direcionador pelo próprio módulo. Quando a gente vem aqui, ó, dentro das configurações do treinamento em módulo, se você filtrar aqui, por exemplo, e criar um novo módulo, ele tem esse módulo e ele tem esse módulo link, tá? O módulo normal, né, ele é o módulo que vai direcionar para as atividades. O módulo link, ele é um que ele vai ser um outro direcionador, tá? Então vamos supor que você quer que seja um direcionador, mas você não quer que seja na trilha personalizada. Você quer que fique, por exemplo, um direcionador numa trilha Netflix. Então você utiliza esse formato aqui. E aí aqui você consegue direcionar ele para um outro treinamento, para uma outra trilha ou para um outro módulo. Basicamente é a mesma função, só que são configurações diferentes por serem tipos de trilhas diferentes, tá? Ah, Então entendi. você pode seguir no mesmo formato. Tanto um menu, você pode criar esse menu direcionador para uma trilha personalizada, quanto para uma trilha Netflix. Tá? Então, os seus módulos, ao invés dele ir para os treinamentos, né, para as atividades de fato, eles vão ser direcionadores para outros treinamentos ou outras trilhas, tá bom? Entendi. Muito obrigada. Imagina. Ô, você quer complementar alguma coisa? Tá com a mão levantada? Você tá no mudo. Tá no mute. Perdão, gente. Eu só ia contribuir que quando a gente for para a instância da AutoRain, eu acho que aí vai ficar mais claro para você, tá, Denise? Ah, Porque eles têm lá. eles construíram uma home, né? Então, quando você entra, você cai ali num ambiente que é uma home e que tem esses direcionadores todos. E eles utilizaram justamente esse último recurso que o Fabrício comentou. Então, eles criaram os módulos, mas são módulos links Ai, que vão cara. direcionando ali para os respectivos ambientes. Vou entrar aqui já e aí a gente já mostra. Achei genial essa parte. Tá bom, né? Tá. Eu acho que a Deixa Dai eu. também tá com a mãozinha levantada, gente. Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre trilha, mas não é exatamente nesse sentido. Vocês têm ali uns treinamentos prontos da Engage. E eu vi que para inserir, teria que abrir um novo ambiente. Eu não consigo colocar esse treinamento num ambiente que já está aberto. Na verdade, assim, para Não. clonar, você clona realmente o ambiente, né? O que daria para você fazer, de repente, é clonar o ambiente, e aí automaticamente você teria ali as informações, os conteúdos da trilha, e de repente, em algum ambiente já existente aí na sua instância, na sua plataforma, você poderia só reutilizar a trilha, sabe? Não. Deu para entender? Calma aí, Não, deixa o Fábio. Você mostra, Fábio, como a eu gente mostro na sequência. reutiliza uma trilha já existente na Pô, plataforma? claro, mostro sim. Só mostrar aqui né, o cliente, né, que a Mônica comentou, né, a AutoRail, e aí a gente tem aqui, né, ô, moço, você sabe se é esse menu É aqui? esse.
É esse esse menu aqui, né? mesmo. Isso. Então, ali Isso. essa primeira é uma primeira trilha, tá, gente, de comunicação, que o objetivo ali é postar comunicados mesmo, né? É como se fosse uma intranet mesmo que eles vão utilizar para postar ali alguns informativos. Já na parte de treinamentos, a gente está vendo esse mundaréu aí de caixinhas, porque a gente é administradora, então a gente está acessando todos os ambientes. O objetivo do projeto deles é que cada área tem um ambiente. Então, vocês podem até ver que os nominhos ali, né, gente, gestão, comercial, pós-vendas, enfim, ou seja, se eu sou da equipe ali do comercial ou de gestão e gente, quando eu entrar, eu vou ver ali, né, então, de repente, o onboarding, soft skill, que é, na verdade, um treinamento comum para todas as áreas, mas eu vou ver apenas a minha caixinha, que é a área ali de gente e gestão. Tá? Então, o usuário final, ele não vê esse tanto de caixinha, a gente está vendo porque a gente está vinculado em todas essas trilhas, mas eu acho que é uma forma legal de você criar um menu, né, gente? Isso. Porque aí acho que fica mais fácil para o usuário se localizar, né? E, de repente, até selecionar, de fato, o que ele quer acessar primeiro, enfim. É isso aí. Esse aqui é o formato, né, do tipo de trilha Netflix, né? O menu, esse direcionador no tipo de trilha Netflix. Então, a forma como você insere a capa, ela é a mesma. A diferença é que ele é um direcionador para outros treinamentos. Então, era até um cliente que eu ia mostrar aí, mas já adiantando, né? Ele é um bom exemplo, ele é um bom exemplo dessa funcionalidade aí que a Denise comentou. Beleza? Deixa eu só vou voltar lá para minha instância só para mostrar essa parte dessa última dúvida. Fábio, enquanto você vai puxando aí, eu vou só avisar pro pessoal que a gente já extrapolou aí um pouquinho dos minutinhos, né? Uhum, Mas aí quem precisa sair, pessoal, a gente tá gravando e aí depois eu vou estar enviando a gravação, tá? Para vocês, quem quiser pegar esse finalzinho aí que a gente tá, do que a gente tá mostrando, tá? Podem sair sossegado aí, porque todo mundo tem muitos compromissos, né? Aí em seguida eu vou estar disponibilizando a gravação e o material que o Fabrício dividiu lá no início da apresentação, beleza? como eu acabei caindo, peço perdão aí, pessoal, que a gente acabou perdendo um tempinho, né? Então, quem não puder ficar, a gente disponibiliza a gravação aí para vocês. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né? Quem foi que tinha perguntado sobre o reaproveitamento do treinamento pronto? Foi a Fui Dai. eu, Fabrício. Oi, Dai. Obrigado. É que como eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo. Então, basicamente, né, como que a gente pode fazer aqui? Né? Então, a gente tem aqui o treinamento, né, um treinamento pronto. A gente pode também adicionar esse treinamento aqui dentro, e aí a gente vai ter que adicionar ele como um todo, tá? Então, a gente vem aqui no template, vou selecionar aqui, por exemplo, Novembro Azul, e vou importar esse treinamento. Então, uma vez que eu tenho esse treinamento de Novembro Azul, né, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Deixa eu só colocar um grupo aqui dentro. Só uma observação, né? Todo treinamento que a gente coloca, que a gente pega um template pronto, ele não tem os grupos, né? Então a gente precisa sempre se vincular a ele. Deixa eu só me vincular aqui rapidinho para mostrar. Beleza, deixa eu dar um F5. Então aqui a gente teria esse treinamento ele como um todo, né? Vamos supor que a gente não quer utilizar esse treinamento. A gente quer, por exemplo, utilizar o conteúdo do Novembro Azul, a gente quer usar essa trilha aqui no treinamento de onboarding, por exemplo. Então, como que eu faço? Eu venho aqui em ambientes, aí eu vou selecionar, por exemplo, o treinamento em que eu quero reaproveitar aquele conteúdo. Então, vou vir aqui, por exemplo, onboarding de novos colaboradores. Como ele tem uma trilha criada, eu vou vir em trilhas,
E aí aqui, em vez de a gente ter a opção, né, de criar a trilha, a gente vai vir em trilha existente. A gente vai criar a trilha existente. Aqui em trilha existente, deixa eu só... A gente tem aqui, ó, Novembro Azul. Beleza? Então, basta a gente selecionar a caixinha e adicionar a trilha. O que a gente está fazendo aqui? A gente está trazendo todo aquele conteúdo de Novembro Azul para um outro treinamento. Então, se eu confirmar aqui, eu estou no Onboarding Colaboradores. Então, vou vir aqui em Onboarding Colaboradores. O Onboarding Colaboradores, ele é um treinamento que tem trilhas aqui no estilo Netflix, né? Então, como que a gente acharia, né, esse... eu vou ter que me atribuir, né? Senão não vai aparecer. Deixa eu só me atribuir de novo. Que agora, toda vez que, né, que a gente adiciona uma trilha, a gente tem que também colocar uma visualização aqui para essa trilha nova também, mesmo que já tenha a visualização dela num outro treinamento. Por ela ser um tipo de trilha diferente aqui no caso do treinamento que eu coloquei, né? Como ela não é não está no formato Netflix, ela não vai estar agrupada aqui nessa mesma tela. Então a gente tem um menuzinho aqui inferior, que eu não sei por que não está aparecendo, acho que não é esse treinamento, é esse aqui. Então a gente tem aqui o menuzinho inferior. Tem que habilitar que está sem aqui, gente. Só coisas do ao vivo. Aqui, exibir o menu clássico de trilhas. Agora vai. Então aqui, ó, quando a gente tem o trilha Netflix, se a gente tiver o menu clássico de trilhas, você também pode ter um outro tipo de trilha dentro desse treinamento. Então, por exemplo, dentro de onboard de colaboradores, eu adicionei aqui a minha trilha de Novembro Azul, tá? Acabei adicionando uma outra, tá? Não era aquela lá. Eu tinha duas trilhas de Novembro Azul, por isso que a imagem tá diferente. Mas a premissa é a mesma. A gente sempre vai naquele treinamento que a gente quer adicionar. Em vez de criar uma nova trilha, a gente coloca mais trilha existente. E a gente consegue fazer isso, Dai, com módulos também, tá? Não só com trilhas como um todo. Se você quiser, por exemplo, só um módulo, né? Que nem, por exemplo, eu vou entrar aqui no... Vou voltar aqui no primeiro dia aqui. Vamos supor que eu quero utilizar o módulo de cultura para um outro treinamento. A gente segue também o mesmo caminho, né? Dentro aqui de módulos, a gente seleciona, por exemplo, aqui em vez de criar novo módulo, módulo existente. Então você consegue também trazer um módulo separado se você não quiser aquele conteúdo da trilha toda, tá? Deu para entender? Ficou claro? Certo. Não, a parte de módulos eu já sabia que dava para fazer isso, era mais mesmo a parte da trilha. Não, tudo certo. Tá. Agora Beleza. Eu vou mexer ali e vou fuçando que a gente entende melhor, né? Com certeza. Beleza, então. Obrigada, Fabrício. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Não vou... Como a gente já extrapolou aqui um pouco o tempo, eu vou mostrar os outros clientes que a gente tem aqui. Bom, então deixa eu mostrar os outros clientes que eu acabei separando aqui para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem a Hipnobox. E aí, ó, eles fizeram uma tela de login aqui bem legal também, né? Colocaram essa imagem de fundo do astronauta, o logo aqui com o foguete. Eles têm uma temática bem bacana. Então ficou bem interessante. Aqui, né, lembra que eu comentei, né, que tem a tela nova e a tela antiga. Aqui no caso eles ainda estão utilizando a tela antiga. Então aqui eles conseguiram mudar as cores aqui, né? Colocar o verde aqui, o preto aqui, tá? Aqui eles também têm as miniaturas que a gente comentou. Então eles configuraram todas as miniaturas de cada treinamento deles. Lá em cada um dos treinamentos eles fizeram essa configuração. E aí aqui eles também fizeram uma configuração bem legal, mudando o plano de fundo do treinamento. Aqui eles estão utilizando, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se é um tema personalizado ou se é um tema nosso.
É o nosso, Ó, tá, Fabs? é o nosso, né? É o do Game of Thrones. Lembra que eu comentei com vocês, né, que não é necessário fazer a customização de um tema para fazer uma coisa legal? Então, aqui eles estão utilizando um tema que a gente já disponibiliza, que é o tema que chama Game of Thrones, né? E aí eles estão fazendo alteração somente dos botões. Eles fizeram a alteração do logo, alteraram aqui o plano de fundo também, não está puxando o plano de fundo do tema. Eles fizeram a personalização dos botões para a imagem dos temas, né? Então eles adicionaram aqui também, né, o blog, alterando a label do botão também para o nome do mural. Estão utilizando a trilha do tipo personalizada, o que ficou bem legal também. Então, assim, dá para. Não é necessário, né, ter uma equipe inteira para produzir imagens muito legais para vocês fazerem umas coisas bem bacanas dentro da plataforma. Então, aqui é um exemplo bem real de como vocês conseguem construir. Aí eles acabaram padronizando aqui, né? Aqui para o treinamento de cultura deles. Então, ele segue a mesma premissa. O logo é diferente. A imagem da trilha é diferente, mas o tema eles seguiram o mesmo padrão. E aí ficou bem legal, porque ficou uma coisa padronizada, mas cada um tem a sua identidade. Cada treinamento, né, ele tem a sua identidade, mesmo que exista uma padronização. Vou pegar aqui agora um outro cliente, que é a Reunidas. Aqui também eles fizeram, aqui eles também, o cliente de transportes ficou bem legal também, esse plano de fundo, né, que eles inseriram, mostrando todos os ônibus da companhia. Aqui eles estão utilizando no treinamento a trilha Netflix, então aqui já é um outro exemplo, né? Em vez da trilha personalizada que a gente tem da trilha Netflix, aqui no banner eles pegaram também uma imagem da frota. Legal é que aqui cada capa também tem a sua imagem customizada e o plano de fundo também está customizado. E novamente, eles estão utilizando um tema nosso, né? Os botões aqui também personalizados, tanto na parte superior quanto na parte lateral. Não trocaram a cor, né? Acredito que o azul faça parte da identidade visual deles. Mas também, se fosse uma outra cor, daria para mudar todas as cores aqui dos botões. Aí, Mo, qualquer coisa, se você tiver alguma coisa para complementar desses clientes, tá? Aí você fica à vontade também, beleza? Não, eu acho que só dar uma reforçada aqui, por exemplo, esses clientes em Tá, oi, especial aí que você. Oi, tá cortando, gente? tava um pouco baixo. Melhorou? Ah, então tá Melhorou, bom. pode falar. Então tá, na verdade, assim, só reforçar que todos esses clientes, eles não envolveram o time de comunicação deles, assim, foi o próprio RH ali que botou a mão na massa, que selecionou essas fotinhos, que preparou essas imagens. Então, acho que é realmente só reforçar o que você comentou, né, Fábio? Acho que dá para fazer uma coisa legal, né? Dá para customizar bastante coisa, sem necessariamente ter um designer, sem realmente, necessariamente ter uma equipe dedicada para isso, né? Legal. Ver se tem alguma. Beleza, não temos dúvidas no chat. Então, esse aqui por último, né? Como eu já mostrei a AltaRail ali, né? Que tem um exemplo muito legal de menu. Esse aqui é o último cliente, que é a Leia. E aí eles fizeram também, ficou bem legal. Colocaram até o rodapé aqui, ó. Na imagem, ficou muito legal. Aqui no caso eles já estão utilizando, né? A imagem, a tela de perfil nova. Então já está com o loginho aqui, né? Aqui no azul eles conseguem, aqui as cores em si, né? A gente ainda consegue trocar dessa tela, tá? O que não dá para fazer é uma customização um pouco mais bruta, que era o que permitia. Então aqui eles fizeram essa customização das cores aqui nessa tela também. Aqui no ambiente, a miniatura, cada miniatura para cada um dos treinamentos, tá? Eles estão utilizando o blog também, bem interessante. Vou acessar aqui um dos treinamentos.
Mais um exemplo também de um cliente que utiliza um dos nossos temas prontos, né? Então, esse aqui é um dos nossos temas, e só foi alterado também a personalização dos menus, dos botões. Uma coisa que é interessante que eu não comentei é que na trilha do tipo Netflix, ele permite você fazer um tema, aplicar o tema escuro, né? Que fica essa cor aqui de fundo. Então, eles aplicaram o roxo aqui, no caso, tá o tema predominante deles, então ele puxa sempre a cor predominante do tema, tá? Então, normalmente, às vezes, vai combinar mais, às vezes, o mais claro aqui, ou às vezes o mais escuro, vai depender aí de como vocês querem seguir. Aqui no caso, eles preferiram colocar mais botões na lateral do que botões no superior, né? Isso não tem uma regra, então vai de cada cliente para cliente. Aqui eles têm diversos tipos de treinamento também, seguindo esse padrão. Os menus seguem um padrão e também sempre a trilha Netflix, né? A trilha Netflix com um banner para cada um dos tipos de treinamento ali, segmentados por área, por exemplo. Então, como eu falei, né, as trilhas hoje, as mais utilizadas é a personalizada e a trilha Netflix, porque são as trilhas que permitem uma maior customização dentro da plataforma, tá? E também reforçando ali, né, o que a Mônica comentou, o legal desses clientes não envolveram um time de comunicação. Eles mesmos conseguiram realizar, com configurações simples, eles conseguiram deixar a plataforma bem na carinha deles ali. Tá? Vamos supor que se eles quisessem alterar aqui esse fundo, né, deixar um fundo roxo, aí aqui nesse caso seria necessário criar um tema, né, para inserir essa imagem aqui, alterar também essa imagem aqui onde tem essa cor azul, né, caso queira que fique cada vez mais próximo ali da cor 100% principal do manual de marca, daria ainda assim para poder realizar alguns ajustes aqui, mas já está ótimo aqui, já está muito bonito. Então, com o que a gente já disponibiliza, vocês já conseguem construir umas coisas bem bacanas aí. Bom, gente, então, eu sei que a gente já passou bastante do tempo. Esses eram os clientes, essas eram as dúvidas, né? Vou ver aqui com a Gabi a melhor forma da gente disponibilizar esse material das medidas para vocês, tá? Se é por e-mail, aqui, não sei se eu consigo, acho que eu não consigo enviar anexo aqui no chat, então talvez a gente mande por e-mail ou lá na comunidade, né, Gabi? Aí a gente vê a melhor forma de Sim. enviar. A Denise levantou a mão, pode falar, Denise. Gente, eu tenho uma dúvida que não é necessariamente sobre identidade visual, que eu queria reforçar aqui sobre a questão das trilhas obrigatórias. O que que diferencia ela das outras trilhas, né, para o usuário final? Tá, sem problemas, Denise. A gente não tem problema que foge do tema, não. Então, hoje, antes a gente tinha, né, o participa e o gestor, né, que era o vínculo que a gente tinha do usuário na trilha. O participa, basicamente, ele tinha pontuação no ranking e o gestor não. Continua dessa forma. O obrigatório, né, que agora é mais um novo tipo de visualização, ele vai ter uma flag ali do usuário identificando, né, naquele nova tela de perfil, mostrando os treinamentos que ele tem como obrigatório. Esse treinamento obrigatório, ele é muito uma necessidade, foi inserido por uma necessidade de muitos clientes que pediam, que tinham treinamentos normativos. Né? Então a gente não tinha como inserir isso na plataforma, né? Mostrar por uma questão de auditoria, por exemplo, que aquele treinamento era obrigatório para aquele usuário. Então a gente inseriu para que, assim, para o usuário final, acho que acaba não mudando muito. Ele sabe sim que ele tem um treinamento obrigatório para ele fazer, né? Mas acho que é muito por uma questão de gestão também, né? Para as pessoas que fazem a gestão, que têm auditoria, né? Para poder identificar que aquele treinamento ele é obrigatório, e consiga depois gerar um relatório ali, sabendo quem conseguiu realizar esses treinamentos ou não. Né? Para o usuário mesmo final, ele vai ter só uma flag ali, ele vai saber o treinamento que é obrigatório para ele fazer. É que a gente tem clientes que não permite nem, por exemplo, prestadores de serviço entrar na empresa se eles não têm alguns treinamentos obrigatórios, né? Então, esse é um dos casos também que eles conseguem visualizar se esse usuário ali ele tem esse treinamento ou não, né? Como a gente não tinha essa flag, então agora a gente tem aí para que
para que os administradores ali consigam identificar. Para o usuário final, de fato, não altera muito a questão de como ele vai visualizar o treinamento ou não, tá? Entendi, não tem nenhuma cobrança relacionada, tipo, dele ser notificado se ainda não tiver terminado, ou o gestor ou o administrador ser notificado, não, né? Não, não, essa cobrança automática da plataforma, se eu não me engano, não tem. Aí, moço, se Não, quiser complementar. não, eu só ia complementar que, na verdade, eu acho que para o usuário final, gente, eu acho que qual que é o importante ali da mensagem do treinamento obrigatório, né? É o fato de que se ele tem um treinamento obrigatório, se ele tiver que priorizar a realização dos treinamentos, o objetivo é que ele vá para o obrigatório primeiro, porque de fato o obrigatório normalmente ele é normativo, né? Então a empresa às vezes ela passa por auditoria e ela é auditada em cima desses treinamentos. Então acho que para o usuário final a mensagem é essa. Então a gente tem aqui uma gama de treinamentos. Alguns eles podem ser obrigatórios porque são normativos e outros eles podem ser soft skills que vocês podem, né, consumir esse conteúdo ali, mas de forma opcional, né? Não é um treinamento que vai ser auditado ali. Entendi. Muito obrigada aí pelo esclarecimento. Acho que tinha mais alguém com a mãozinha levantada. Alguém tinha levantado a mão. Cíntia Funcorp. Boa tarde, tudo bem? Oi, Cíntia, boa tarde. Eu tinha a mesma pergunta que acredito foi a Dai, né, que fez essa pergunta, e ela acabou fazendo a segunda pergunta que eu também iria emendar aí no assunto, que é sobre a questão dos normativos, que é o meu caso, é o meu gargalo aqui hoje na Funcorp. Essa segunda pergunta dela, que é a respeito de uma notificação, seja para o empregado ou para nós mesmos que somos gestores da plataforma, por quê? Porque eu acho isso muito importante. Porque aqui eu tenho 2.500 colaboradores. Acredito que vocês têm clientes aí que têm até mais. E hoje a gestão aqui do meu setor de capacitação ela é feita por 2 pessoas, né? E a gente ficar acompanhando sempre na plataforma, principalmente os normativos, isso não toma muito tempo. Então, se a gente conseguisse uma maneira que chegasse um alerta, olha, colaborador X, Y, Z ainda não terminou os treinamentos obrigatórios, isso já nos ajudaria muito com a questão de gestão. Vocês têm alguma coisa já em mente sobre esse assunto? Cíntia, o que a gente já tem é já um relatório focado, olhando só para treinamento obrigatório, tá? Para que vocês possam justamente fazer essa gestão. Eu vou compartilhar aqui no chat daqui a pouquinho, eu vou pegar só o nome do relatório certinho e eu compartilho aqui contigo. Então, esse relatório ele já está pronto e realmente já pode ser utilizado. A questão de notificação, por hora, não, tá? Mas eu acho que, de repente, é algo interessante para a gente levar ali para o nosso time de produtos, para a gente pensar em melhoria, né? Como é uma funcionalidade nova, a gente entende que ainda tem muita coisa que a gente pode melhorar em cima dela. Sim. Então, eu acho que, de repente, uma notificação pode ser, sim, um próximo passo, tá? Tá bom, beleza, ok. E Obrigada. acho que, só complementando, né, acho que hoje a gente tem ali, né, não sei se todos conhecem, mas a gente tem uma seção de notificações da plataforma, onde a gente tem notificações que já são padrões da plataforma, que elas acontecem mediante alguma ação, né, então talvez, né, até colocar como melhoria ali, né, uma notificação, né, quando um usuário finalizar um treinamento obrigatório, né, o administrador ser avisado, algo nesse sentido, acredito que possa ajudar já, porque já talvez a gente não seja necessário criar algo do zero, né? Já que a gente já tem a tela de notificações ali, acredito que até seja até um pouco mais simples. Mas é um bom feedback. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço a participação de vocês, né? E peço perdão aí, desculpa novamente pelo pela caída aí na reunião, acabou caindo a força aqui. Agradeço quem ficou mesmo assim. E espero vocês aí no próximo treinamento. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Obrigadão. Sim, e pessoal, eu vou enviar a gravação lá na comunidade, só por uma questão de facilitar mesmo, tá? Aí, para quem ainda não tá na comunidade, vou estar enviando o link aqui no chat para vocês poderem entrar, tá bom? Aí, eu vou mandar todo o material por lá, beleza?
E obrigado aí também pela participação de todos. Até a próxima. Valeu, boa tarde. Obrigada, pessoal. Até mais, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.